Exatamente, esse efeméride falando ali quando essa data surge, essa preocupação que de tudo nós, ações que não deve ter em conta para redução de riscos de catástrofes e desastres naturais, porque não sabem, mas a ação humana acaba provoca isso, cima a bocado que a está falando nós, poluição que não está fazer a nosso planeta verde e azul e não só, tudo isso Tom não pode fazer algo a fazer. Mas nesse momento não também fala com o diretor de Serviço de Informação de Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros na Cabo Verde, que é o Sr. Jeremias Cabral. Jeremias, Cabo Verde, sendo só por si um arquipélago, é motivo mais que suficiente para nos preocupar sobre esse assunto, né? Bom dia. Bom dia a todos. Claro que não deve preocupar, porque de desastre que afeta toda a comunidade, toda a população. É que se escolhe quem é rico, quem é pobre. Mas, talvez, tem aquele que é mais vulnerável, aquele que ocupa zonas de risco. E a nós, como nossa localização geográfica fica praticamente na rota de furacões, e esse ano houve seu alerta, felizmente, ou infelizmente, desvia de rota. Bom, felizmente, pode causar mortes, feridos e danos como igual ou superior àquele chuva de setembro que nós já ano passado. Mas também traz outros benefícios, traz água, traz mais, tem outros benefícios. Sobretudo para um país seco como o de nós, não está desejando, mas que seja de forma moderada, né? Certo, mas nunca tem controle sobre aqueles eventos naturais como precipitação intensa, furacões, entre outros, nunca tem controle sobre isso. Já que não se fala de desastre, não sabemos, foi aprovado em 2018 Estratégia Nacional para Redução de Risco de Desastre no horizonte 2018-2030. Então, quer dizer que já não tem um documento enquadrador que está mostrando qual que é o caminho a seguir. Certo. Cabo Verde que tinha um caminho a seguir, que tinha definido esse caminho. Então, todo o caminho era válido. Mas agora, com a Estratégia Nacional para a Redução de Risco de Desastre, então, definido quais áreas prioritárias e o que deve ser feito para que nos torne menos vulnerável a desastre. Horizonte temporal é de acordo com o quadro de Sendai, que é o quadro global para a redução de risco de desastre, mas também está de acordo com o quadro africano de redução de risco de desastre, que é o quadro regional. Então, é também na tudo que as áreas e que as áreas prioritárias é caminho a ser seguido. Mas para não poder bem ter que resiliência. Qual que é o objetivo da estratégia em si? É tornar Cabo Verde resiliente. Para nos tornar resiliente, não tem que estar bem trabalhado, não tem que construir caminho e percorrer esse caminho e fazer aquilo que torna menos impacto na vida de pessoas. Você fala nas 7 áreas prioritárias? 7 áreas prioritárias. Primeiro, a área prioritária é o conhecimento do risco. Se nunca conhece risco, nunca sabe mais que não está comporta para ele. Se nunca conhece onde que pode afeta, nunca sabe como previne e onde põe que as pessoas. Se nunca conhece a área de risco, nunca quantifica quantas pessoas que não pode evacuar, onde que não está pode pôr, qualquer lugar seguro que é para não colocar-se. Mas também não tem outra área prioritária que é a questão de legislação. Se nunca tem uma lei que te obriga, que te define mesmo coisa que cada um deve fazer, nunca tem como enquadra. Um exemplo, alguém se construir numa área que é de risco. Coisa que não está fazendo. Para morrer que está para construir lá, entre outros. Que é a segunda área prioritária. Terceira área prioritária também é questão de comunicação do risco. Não só vale autoridades conscientes, mas sim toda a população tem que saber. Que é algumas das áreas, mas qual que é as áreas de risco? Qual que é as ilhas? Na questão de conhecimento de risco, não fazer uma avaliação detalhada para não saber onde que... Primeiro, para não definir qual que é a metodologia a seguir. Que foi na Mosteiros, que não toma como área piloto, Mosteiro, Ribeira Brava e Praia. Define, job, dentro de que as perigos que podem afetar Cabo Verde, que é seca, inundação, cheias inundações, vulcanismo, sismo, erosão costeira, entre outros. Então,
no panha tudo que é para não definir, para não poder ter algo a comparar. Não sei, mas tem risco específico que pode ser num município que na outro é que é, mas não tem que ter base comparativa. Então não define uma metodologia que serve para todo conselho, para todo o território nacional. E no ano passado não conclui a avaliação detalhada de risco, que é a área de risco também para Ilha Brava. Já não tem 4 municípios, mas ainda falta, nós é 22 municípios, falta 18. Então, para não poder conhecer nosso território, para não saber o que pode afetar, quando que pode afetar, e em que dimensão, e qual que é o número de população que está vivendo nas áreas de risco. Mas capacidade de resposta, sobretudo nas situações de catástrofes e desastres, é fundamental. E nós, Serviço Nacional de Proteção Civil, está preparado num nível suficiente para isso, quando está preparado, não só tendo recursos humanos, meios materiais, não sei, é fundamental nesses aspectos. Certo. Ano passado, não, há 2 anos atrás, junto com o Banco Mundial, nós fazíamos uma avaliação de nossa capacidade de resposta. Nós lacuna e coisa que não no mês e que tipo de projeto que não tem que é para poder colmar aquelas dificuldades. Ainda hoje, foi apresentado na praia uma avaliação, uma outra avaliação que é complementar, que é com uma instituição americana de Pacífico, onde que tem outros instrumentos que é complementar aquele outro estudo anterior, que é para não pôr hoje, coisa que não tem que fazer, maior que não tem que fazer para não melhorar a nossa capacidade de resposta. Não sei, mas nem todo o país que está preparado para enfrentar. Não hoje, a Alemanha, com cheias. Europa em si que não tem grande capacidade, e mesmo os Estados Unidos, entre outros. Mas nossa capacidade de resposta depende também de modo que não comunica com a população. Se a pessoa sabe coisa que pode acontecer, às vezes nunca está sendo em todo lugar ao mesmo tempo, nunca tem pessoal suficiente. Então, não tem que ter aquela questão de comunicação e sensibilização. E para isso, a televisão é extremamente importante para a maioria da chega, em diversos programas, chega em diversos tipos de população camada. Então, passando que as informações é extremamente importante e envolve comunicação em si, social. Já não tive algumas experiências como erupção vulcânica, se me fala de cheias de setembro, sobretudo na algumas comunidades. E como que não cidadãos ou munícipes preparados para isso? Não tem pessoas já minimamente conscientes de modo que de viagem nessa situação? Para falar a verdade, ainda não. Às vezes só não te lembra de problema quando o problema chega na nós e não tem memória curta. E rapidamente não te esquece, mas tem um determinado problema e quando chega perto de nós, lá que não tem aquela proximidade. Mas é um trabalho a ser feito, tanto comunidade, mesmo naquela questão de definir de hoje as áreas de risco e que deixa de intervir antes, para corrigir. Está custando muito mais caro do que agir antes. Na prevenção. Se não deixa construir, não define onde que deve ser construído, nunca deixa construir, pôr pessoas construir em lugar seguro, para morar naqueles lugares de risco. Às vezes, para morar que é permitido construir. Tem que gastar mais recursos para tornar aquela construção resiliente. E para o chiganês é mais dificultoso. É muito mais. Para morar de Chobes não te pensa, não, construir num planalto. Quem que tem maior recurso pode construir, mas não tem que definir qualquer critério. Critério de construção é determinados na ocupação de que as áreas considerado de menor risco. Para maior risco é varia. É que só para maior área de risco já tem graduação. Então, é de 0 a 1. Então, aquele que o risco é baixo ou moderado, tem que ter determinação de autoridades em como construir. Não estou falando de construção permitindo aqui, sobretudo uma coisa que chama a atenção, é logo após a erupção vulcânica na Ilha de Fogo, pessoas, depois de algum tempo, está pedindo nos equipas de realização, está também tendo que as imagens, na altura da erupção, passando já alguns tempos, pessoas voltam a construir ao redor daquele espaço novamente. Isto se me fala nas questões de legislação e também de aquelas sinergias entre instituições que às vezes nunca têm. Já, às vezes, câmaras municipais passam alguma autorização, Serviço de Proteção Civil está falando, mas o lugar é adequado, sobretudo, às vezes, depois não volta a ter mais uma situação do tipo. As coisas limão que está a ser resolvido, o que está a ser feito para minimizar as discrepâncias que está existindo? Deixa eu ver se está naquela questão de base legal.
a Proteção Civil que tem uma força perante a lei de proibir construção. Então, na área de risco. E que é uma das lacunas que não identifica, para só da recomendação pode ser seguido, pode ser seguido. Mas, horas que o problema dá, é a Proteção Civil que está chamado para resolver o problema. Quem é que desencadeia aquele problema, às vezes nem perto que aparece. Mas também não tem que ter uma outra consciência, que é a questão da familiaridade de população com aquele local. Às vezes, quando de erupção, que as pessoas, quando tratam de chão das caldeiras para echar a forna, houve um conflito, mini conflito entre pessoal de echar a forna e pessoal de chão. Para pessoal de chão levantava 5 horas da madrugada para poder fazer todo o trabalho e quando se serve pela manhã já cá fazer esse trabalho. E o pessoal de echar a forna tinha outro. Então, 5 horas da madrugada, o pessoal de 6 a conversa na rua que se deixa que os outros dormem. Então, houve esse tipo de. Que é questão cultural. Mas também, na área de risco, se manufla, tem tipos de construção que pode construir lá. Na área, por exemplo, como o chão das caldeiras, onde que é uma área bastante produtiva, que pessoas também para fazer essa escultura, entre outros, tem construções de baixo custo, de pré-fabricado, que rapidamente, que naquelas áreas vulcânicas lá, pode ser feito, de apoio à agricultura. Quem tem que se gasta com o transporte todo dia, pode ir para 2 dias, volta para aquela área que é a área segura. Mas esta é uma tradição e falta uma sinergia entre cada um de nós. Nós tudo lidera no momento normal, mas horas que o problema dá, não tem que pontar para o outro. Que é quase questão cultural, mas entre autoridades, tanto municipal e nacional, tem que ter enquadramento legal, onde que está falando, tem onde é responsabilidade de um e tem onde também é responsabilidade de outro. E para que as áreas de risco ali também, definição de áreas de risco é uma coisa nova. Como é novo, ainda tem aquela parte de sensibilização, de familiarização, de entendimentos, entre outros, de negociações, que é um caminho que tem que ser percorrido. Tudo aquilo que fala ali está contemplado dentro daquela Estratégia Nacional de Redução de Risco, daí a importância de sua implementação. Cabo Verde também está ainda de voltados investimentos para essa implementação. Claro, a implementação da estratégia em si é um investimento grande. É por isso que tem que ser em fase. É que está fazendo tudo do mês, é por isso que é de 2018 a 2030, definindo prioridade em cada um daqueles momentos, porque horas que não chega a 2030 não tem aquela estratégia, maior parte ou tudo implementado, grande parte implementado. Mas tem que ter um plano de investimento e maior que fonte de recursos para poder e priorização de ações. Para no Simanoja fazer a avaliação detalhada de risco urbano na 3 municípios, já não consegui mais um município, é necessário no conhecimento do município. Mas também tem que as outras áreas, como preparação para a resposta, para risco zero que existe. Então, se risco zero que existe, não tem que se preparar também, lá onde que nunca consegue, mitiga, minimiza, para não estar preparado, para não responder. Sr. Jeremias, no debate quando está fala questões de catástrofes e riscos que não pode ter, logo nosso foco também para que as construções clandestinas que não tem na Ribeiras, um pouco para tudo Ilha de Santiago e não só, mas uma coisa que tem estado a uma preocupação, que já na outros países lá fora, se estou atento a isso, que essa construção tão próximo de praias de mar, né, que já é que a construções clandestinas. É algo que, às vezes, as pessoas que pensam na questão que não tem tsunami, que acontece em vários países, inclusive, não tive um desses na Japão e não só na Pacífico, que acontece por outras vezes, mas essa tua coisa está a ser completamente, não pode usar essa expressão, ignorado na Cabo Verde. Não tem caso Cidade Velha, não tem caso na Prainha, Quebra-Canela, e não só em outras ilhas do país. É uma preocupação de proteção civil, é uma preocupação que a nível global se tem, inclusive na Portugal, que é a nossa realidade próximo, já se começa a instalar sistema de alerta de tsunami. Se Portugal se instala sistema de alerta de tsunami, a nós que na meio de mar, que não tem mar para todo lado, não tem que se preocupar
preocupado com isso. E construção na orla marítima deve ser construído naquele. Como não tem erosões costeiras, não tem um certo de condicionalismo que pode colocar em causa aquele tipo de construção. E, cima falar na tsunami, aquela erupção na Las Palmas, que ele na Canárias, para riba de nós, surge alerta, possível alerta de tsunami. E claro que no Atlântico, na Canárias, Cabo Verde está a ser afetado também. Sobretudo na exposição geográfica. Na exposição geográfica. Então, por isso mesmo, não tem que perceber, mas nem tudo que está falado é que é completamente errado, não tem que se ter aspecto positivo. E tudo alguém crê hoje que tem vista para mar, tudo alguém crê tem ouve aquele barulho de mar, entre outros. Mas que preço que não pode pagar com isso? E um exemplo claro disso, permitindo, não sei, mas nosso tempo é sobretudo na zona de Rincão. Por algumas vezes, quando o mar está bravo, nos equipas já estão lá para fazer reportagem, até não tem um difícil acesso, alcança algumas casas lá. Mar tem várias casas mesmo, a água entra dentro. É o caso da Cidade Velha também, não tem isso? Se não me engano, não tem na Santo Antão, que até está construído que é muros de proteção, mas mesmo assim, esse que terá resposta na caso do tipo. Na final de novembro, não tem uma parceria que não faz com a Unesco, que não sabem ter um workshop, mora que para não desenvolver aquele sistema de alerta precoce, que é a única esquadra de Sendai, sistema multirisco. Inclusive, aquela preocupação de invasão marinha ali, é nossa preocupação para Mari. Na Paul, há bem pouco tempo, não teve que fazer uma intervenção para minimizar e não tem outros, cima Rincón, cima Tarrafal Montrigo, entre outros, que não tem esse tipo de problema, que percebe dinâmica e mora que não está de alerta e mora que não pode proteger comunidade que já está. A única pormenor de estratégia é evita criar novo risco. Mora que não está a criar novo risco, construir na área de risco. Se nunca tem nenhuma residência na União Costa, ou próximo de mar, ou na linha de água, não vai fazer negócio e criar novo risco. Para morrer, não sabe apoiar a família lá, não sabe ter um bem que está lá, que pode perder, entre outros. Realmente, nosso tempo é curto. Obrigado. Mano, por isso aí, sem deixar uma mensagem de quem que está entendendo. Desculpa, Alberto, permitindo 15 segundos, qualquer mensagem que fica, senhor Jeremias Cabral. Mensagem que esse dia ali foi instituído que é para nunca esquecer, mas risco existe, mas apesar de que desastre pode ser cíclico com tempo de desfazamento, mas existe, mas não tem que pensar na nossa segurança. Mas nunca tem que pensar na nossa segurança horas que não tem qualquer risco à porta, mas se não tem que pensar na maior que não pode proteger nossa cabeça, maior que não protege nossa família e nossa comunidade. Reflete sobre isso e pensa, mas risco existe para nós tudo. Obrigado. Uma mensagem de reflexão que está por no pensa. E assim foi nossa conversa com o diretor de Informação, Estudo, Investimento e Prevenção de Risco de Serviço de Proteção Civil, Jeremias Cabral, ali na show da manhã, alusiva ao dia completa. Dia Internacional de Redução e Prevenção a catástrofes e desastres naturais.